Você precisa parar de criar expectativas. Eu não sei dizer quantas vezes eu já ouvi essa frase, tanto para mim quanto de pessoas que chegam até nós para os processos de autoconhecimento, sofrendo com isso. E por que eu digo sofrendo? Porque elas escutam que elas precisam parar de criar expectativas e não conseguem fazer isso. Agora eu te pergunto, será que é possível não criar expectativas? Eu sinceramente acredito que não. Criar expectativas é um movimento natural na nossa experiência enquanto seres humanos. Você começa um relacionamento para ele acabar. Você vai para uma entrevista de emprego para não ser aprovado. Você estuda para não aprender. Você faz dieta para não emagrecer. Criar expectativas, como sugere a própria origem da palavra, significa estar sempre à espera de algo. Esse algo pode ser um acontecimento, um resultado ou o comportamento de alguém, por exemplo. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que as expectativas nos colocam em movimento. Elas fazem com que nós estejamos sempre nos movendo, arriscando coisas novas, experimentando, mudando e mantendo o fluxo do nosso dia a dia. É a busca por um provável resultado que nós previamente esperamos que nos mobiliza para a ação. Eu olho para o resultado de uma vida saudável, ou seja, eu crio essa expectativa e isso me mobiliza para a dieta e para a atividade física. Eu visualizo um relacionamento de sucesso, com respeito, amor e admiração, ou seja, eu crio uma expectativa para esse relacionamento e isso me impulsiona todos os dias a dar o meu melhor na relação. Dessa forma, as expectativas são algo fundamental no nosso processo de desenvolvimento. E é por esse motivo que não existe internamente um botão em nós para simplesmente desligarmos a criação de expectativas. O segundo ponto importante de compreensão é que sempre que nós criamos expectativas, nós tomamos um risco. E tomar riscos também é algo natural na nossa experiência enquanto seres humanos. Qual é o risco que nós tomamos? O risco daquela expectativa não se concretizar. Você pode chamar isso de frustração ou de decepção, por exemplo. Qual é a única forma garantida de não ser reprovado em uma avaliação? A única forma garantida de não ser reprovado em uma avaliação é não fazendo a prova. Fazer a prova implica em um risco. Qual é a única forma garantida de não se separar? Não casando. Vocês entendem isso? A única forma de garantir que nós não vamos nos frustrar é não tomando risco. Se eu não tomo risco, não me movimento e fico estagnado. Agora eu te pergunto, ficar estagnado não é também uma frustração? Dito isso, agora que nós compreendemos que talvez não seja possível não criar expectativas, eu gostaria de compartilhar aqui 3 movimentos que, na minha opinião, podem nos ajudar muito nesse tema. O primeiro movimento é: dimensione as suas expectativas. Quando eu dimensiono as minhas expectativas, eu compreendo que nem todas as expectativas são iguais. Existem expectativas que são muito prováveis, existem expectativas que são pouco prováveis e existem expectativas que beiram a fantasia e o devaneio. Compreender isso nos ajuda muito no processo de gerenciamento das nossas expectativas e, consequentemente, no gerenciamento de possíveis frustrações ou decepções. Nesse exercício de dimensionar as expectativas, eu gostaria de trazer a nossa atenção para as expectativas que geralmente implicam em um risco muito grande. São basicamente as expectativas onde nós praticamente não temos espaço para atuação.
São expectativas que, em sua maioria, dependem do acaso e as expectativas vinculadas ao comportamento das outras pessoas. Vincular a nossa felicidade a ganhar na loteria, por exemplo, depende fortemente do movimento do acaso. Passar em uma prova que exige muito de nós, sem prévio conhecimento ou preparação, depende fortemente do movimento do acaso. Entende que eu não estou dizendo que não são coisas possíveis de acontecer, mas quais são as probabilidades e, consequentemente, qual é o tamanho do risco? Da mesma forma, eu me caso com alguém que tem um comportamento que me desconforta, me traz prejuízos ou eu simplesmente não gosto. Aí eu crio uma expectativa assim: isso aí com o tempo vai melhorar. Ou com o tempo essa pessoa vai mudar. E eu te pergunto, será que vai? Qual é o espaço de atuação que nós temos nesse caso? Qual é o controle que você tem sobre isso? Esse é um exemplo claro de expectativa de alto risco em função dela estar vinculada ao comportamento das outras pessoas. Isso que eu estou dizendo aqui parece banal, mas é uma das coisas que eu mais tenho visto ao longo desses anos desgastando muitas relações. Ué, mas o outro não pode mudar? Pode. Agora eu te pergunto, e se não mudar, para você está tudo bem? Se essa pessoa não mudar 1 milímetro, você continua nessa relação por mais 30 anos? Eu ilustro esses casos para que a gente possa compreender que eu posso ter expectativas sobre ganhar na loteria ou que o comportamento do outro mude, mas elas precisam ter um tamanho adequado, que geralmente deve ser bem pequeno, porque apostar todas as fichas da minha felicidade em movimentos como esses podem nos levar a um profundo movimento de frustração e decepção, que muitas vezes nós não conseguimos sustentar. Dimensionar as expectativas diz respeito, como consequência, a dimensionar o tamanho das possíveis frustrações e decepções, porque o tamanho da expectativa é proporcional ao tamanho da decepção. Assuma a responsabilidade pela sua melhor versão. Agora que já temos uma noção mais clara sobre as expectativas e seus riscos e também já temos consciência de ajustar para menos as expectativas que dependem pouco da nossa atuação, nossa proposta é colocar, mais uma vez, o foco na autorresponsabilidade. E é por isso que o segundo ponto é: assuma a responsabilidade pela sua melhor versão. Aliás, se você ainda não assistiu ao nosso vídeo sobre autorresponsabilidade, eu vou deixar aqui o link. Quanto eu tenho me dedicado para a concretização das expectativas que dependem muito de mim? Quanto eu tenho me preparado para os meus projetos? Quanto eu tenho colocado de atenção e cuidado nas minhas relações? Eu costumo dizer que muitas pessoas entram em uma dinâmica que é completamente incongruente. Nas expectativas que dependem do acaso, elas agem como se dependesse delas e se frustram. Nas expectativas que dependem delas, elas se apoiam no acaso e se frustram. Além disso, muitas pessoas entram em uma dinâmica de terceirização que faz com que elas se distanciem completamente da responsabilidade. Eu fui desligado pela 3ª vez, eu recebi vários feedbacks negativos, os motivos são claros e eu insisto que todo mundo me persegue. Eu não estudei, não me preparei para o conteúdo e foi o professor que exigiu demais. Eu já estou no meu 6º relacionamento, os motivos dos términos são parecidos e eu insisto em dizer que eu só me relaciono com pessoas complicadas. Onde é que está o seu foco? Está em você? Está em construir o seu melhor? Permita-se assumir a responsabilidade e ir ao encontro daquilo que você deseja. As expectativas nascem a partir de algo que nós esperamos. Ou seja, elas nascem a partir de um sonho nosso ou de um desejo.
a realização ou a concretização das expectativas que dependem muito da nossa atuação está completamente vinculada à nossa capacidade de estabelecermos uma linha de ação adequada para isso. A criação de metas através de um planejamento por escrito é um excelente recurso para nos dar suporte nesse movimento. Se você já assistiu ao nosso vídeo sobre procrastinação, certamente você já sabe como criar uma meta simples, clara e factível. Caso você ainda não tenha assistido, eu deixo aqui também o link, caso você queira se aprofundar. Construir a nossa melhor versão para poder lidar melhor com as nossas expectativas é um compromisso diário que, na minha opinião, tem começo, mas não tem fim. O terceiro ponto é aprender a lidar com as frustrações. Mesmo fazendo o nosso melhor, mesmo dando o nosso máximo, as frustrações e as decepções vão acontecer. Isso porque, como nós falamos anteriormente, viver é um risco. E assumir riscos implica em lidar com as frustrações e decepções. Por esse motivo, o nosso terceiro movimento é justamente esse, aprender a lidar com as frustrações. A frustração caracteriza o nosso estado interno quando algo que nós esperamos não acontece. Ou, se você preferir, quando nós não conseguimos o que nós queremos. A frustração vem sempre acompanhada de um sentimento. Você não agiu da maneira como eu esperava e eu senti muita raiva. Aquela festa que eu preparei com todo carinho não teve o desfecho que eu esperava e eu fiquei muito triste. Eu não fui aprovado naquele processo seletivo e eu senti muito medo. É muito importante que você identifique qual é o sentimento que está acompanhando a frustração naquele momento. Porque reconhecer os nossos sentimentos é o primeiro passo para ajustarmos o nosso comportamento em seguida. Se identificar os seus sentimentos ainda é um desafio para você, eu deixo aqui mais um link do nosso vídeo Como Controlar as Emoções. A dificuldade de lidar com a frustração é algo que começa muito cedo nas nossas vidas. Isso porque nós estamos, em nossa maioria, acostumados desde pequeno a sermos atendidos nas nossas demandas e nas nossas expectativas. Quando nós somos bebês, nós choramos e alguém nos alimenta, nós choramos e alguém nos limpa, nós choramos e alguém nos aquece. Esse frequente movimento de ação e feedback instala em nós a crença de que tudo o que eu desejo se torna realidade. Ao longo do tempo nós crescemos e nós vamos compreendendo, ou pelo menos nós deveríamos compreender, que o mundo e que as pessoas não foram criadas com a função exclusiva de nos atender. A minha mãe não compra o presente que eu quero, o amiguinho da escola não age da maneira como eu gostaria, e assim por diante. Um desenvolvimento saudável ao longo das nossas vidas nos permite a criação de uma relação também saudável com as frustrações. E isso é fundamental, porque as frustrações são muito importantes nas nossas vidas. Elas estão ligadas à nossa capacidade de sermos resilientes e de aprendermos. A nossa evolução está diretamente vinculada ao nosso processo de lidarmos com as frustrações e desenvolvermos novas estratégias para a concretização dos nossos objetivos. Ou seja, o objetivo da frustração não é, como muitas pessoas pensam, te aborrecer ou te irritar. E esse talvez seja o grande ponto de transformação para lidar com as frustrações. A frustração não existe para te irritar, mas para te possibilitar aprender alguma coisa. Quando eu coloco o foco no aprendizado que eu tenho com aquela frustração, aquilo deixa de ser para mim fonte exclusiva de sofrimento e passa a ser uma possibilidade de agir diferente, de transformar um comportamento.
Mais uma vez eu quero lembrar que existem situações que são mais complexas e que certamente exigem apoio profissional. Se esse é o seu caso, busque ajuda. Reconhecer que nós precisamos de ajuda e buscá-la é um grande passo no nosso processo de desenvolvimento pessoal. Se você sente que esses movimentos podem te ajudar, identifique quais são as expectativas que você tem criado. Dimensione, coloque o foco em você e se prepare para lidar com as possíveis frustrações. Caso você queira compartilhar suas experiências, escreva aqui nos comentários. Lembrando que o seu comentário talvez possa ajudar outras pessoas. Vamos em frente.